Juarez, eu percebi na tua trajetória, e como eu disse, eu te acompanho, de repente, você deu uma virada na tua história e tentando transpor essas fronteiras, você acabou indo seguir os passos de Jesus. Eu sei que isso tem, se eu estiver errado, me corrija, tem um pouco a ver com a sua ida para ser o correspondente, você foi lá no Oriente Médio. Uhum. Mas o que você viu que te fascinou na religião? Olha, é correto que teve importância eu ir para o Oriente Médio, mas não foi esse o fator motivador, tá, padre? Primeiro, volto ao Frei Leodoro. Além Ah, de me acolher nos intervalos com palavras sábias, ele nos contava histórias, ele nos lia a certo. Bíblia nas aulas de religião. E ele era um ótimo contador de história, com aquele Sim. sotaque espanhol, falando português do Brasil, e também um jeito cativante. Então, eu era muito impressionado com ouvir tudo que ele contava no final da aula. Sempre no final da aula ele contava um trecho do Evangelho. Certo. E aquilo me marcou. Eu diria que eu comecei a me tornar escritor ouvindo o Frei Leodoro. Puxa vida. Foi a primeira vez que a literatura, e aí estou falando de literatura, me referindo aos evangelhos como literatura, né, porque são textos escritos e tem valor literário também. Foi a primeira vez que a literatura começou a fluir nos meus ouvidos e mexer comigo. E aquilo ficou quieto. Eu guardei aquilo. Sim. Depois, né, mudei de professores, a vida seguiu. Mas eu sempre fiquei, primeiro, muito marcado por aquelas histórias, que são as histórias que a gente conhece dos evangelhos, Sim. e também muito curioso por entender melhor como tinha sido a vida de Jesus, o que mais era possível saber sobre Jesus. Existe algo além do que está nos evangelhos? Eu posso entender a história daquela época? Isso foi vindo com o tempo. Sim. Então, morando em São Paulo, não começou em Jerusalém, começou em São Paulo, por volta de 2011, eu fui mandado, aí sim, foi um trabalho, me pediram para ir a Aparecida fazer reportagens lá no Exato. 12 de outubro, e saí de lá maravilhado com o que eu sentia lá, né? A força do que eu sentia lá e do que eu via as pessoas sentindo também. Como repórter, eu sempre me coloquei na posição de observador. Certo. Então eu ficava ali perto de onde está a imagem, que ela fica bem alta, as pessoas Certo. sobem uma rampa e ficam um tempo. Eu ficava só observando as pessoas ali, fiquei horas ali. Sim. E voltei de lá e disse: não, eu quero escrever sobre Nossa Senhora Aparecida. Certo. Porque eu procurei um livro que contasse a história completa e tinha alguns, mas eu disse: não tem um como eu queria que tivesse. Então eu resolvi começar escrevendo. Meu primeiro livro de temática religiosa foi Exatamente. Aparecida. Que é Exatamente exatamente esse esse. aqui. E... Coincidentemente, Oi. eu estava lançando esse livro quando você foi lá, a gente se encontrou em Jerusalém. Jerusalém. Então, eu tentei fechar a cronografia, a tua Cronologia. cronologia, porque fechar nos passos. E foi onde eu me perdi, por isso que eu te fiz a pergunta, sobre Nossa Senhora. Porque você leu nada menos que 4.000 histórias. Foi para este livro? Não, 4.000 histórias de milagres para um outro livro chamado Milagres de Nossa Senhora De Aparecida. Nossa Senhora Aparecida, que é o outro livro É que eu tenho outro aqui livro, é um também. outro livro. Pois bem, e essa tua experiência em Aparecida que fortaleceu em você esse vínculo religioso? Foi, sem dúvida nenhuma. Foi o começo da meu grande interesse por pesquisar, né? Eu sempre me coloquei, de novo, do ponto de vista do observador. Tá, Eu sempre quis me colocar a uma distância suficiente para olhar e compreender e poder explicar. Então, isso começou com Aparecida, o livro. tá, Depois, foi eu para escrever Nossa Senhora Aparecida, eu precisei pesquisar sobre a vida da mãe de Jesus, porque eu certo. precisava entender quem era Nossa Senhora Aparecida, né? As pessoas às vezes esquecem É que todas verdade. as Nossas Senhoras são Maria. A Maria de Nazaré, né? E aí eu fui escrever um livro sobre ela. A coincidência feliz da vida foi que, quando eu estava começando a escrever, já tinha feito a pesquisa para Aparecida, eu estava escrevendo, eu recebi o convite para ir para Jerusalém,
Entendi. E lá eu terminei de escrever Aparecida e consegui já pesquisar um pouco lá. E aí eu fui a fundo na história de Maria lá. Já Entendi. estando lá, escrevi Maria. E daí não parei mais. Depois eu escrevi Jesus, escrevi sobre a continuação, né, a história dos apóstolos, e Sim. continuo escrevendo.